por favor, abra sua Bíblia, no Evangelho de Mateus, primeiro dos Evangelhos, o Evangelho de Mateus, em uma oração muito conhecida, Evangelho de Mateus, no capítulo de número 6, Mateus capítulo 6, da Palavra de Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 6, a partir do versículo de número 9. Talvez você já orou tantas vezes, talvez você já fez tantas vezes essa oração. Gostaria de refletir juntamente com você nessa noite, onde está escrito assim: portanto, vós orareis assim. Eu vou ler, eu gostaria que você repetisse, tá bom? Fala assim comigo: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos induza a tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Fecha seus olhos nessa hora, fecha seus olhos nessa hora. Se você crê que essas são palavras saídas da boca do Senhor Jesus e que essas palavras têm poder nas nossas vidas, fecha seus olhos nessa hora. E você tem liberdade para você buscar o Senhor nesse momento. Você tem a liberdade para você clamar, para você invocar o nome do Senhor nesse momento. Assim como diz a palavra de Deus: buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Nós estamos aqui nessa noite para buscar o Senhor, não pela metade, mas nós estamos para buscar o Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus grandioso, Deus poderoso e santo, nós buscamos, Deus, a Ti, Senhor. Nós invocamos o Teu nome, Pai, porque nós cremos em Ti, porque nós cremos, Deus, na Tua palavra, porque nós cremos, Deus, que assim como está escrito, os céus passam, a terra passa, mas a Tua palavra jamais há de passar, Deus. Oh, Pai Santo, e a Tua palavra encontra e procura um lugar para encontrar, e esse lugar, Deus, precisa ser o nosso coração, preparado, Deus, para que ao receber a Tua palavra, Deus, possa dar frutos, Pai, e esses frutos possam permanecer. Muito obrigado, Deus, por esse momento, Pai. Muito obrigado, Deus, por mais esse tempo, Pai, na Tua presença, Deus. Muito obrigado, Pai, no nome bendito e poderoso do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Você pode se sentar, querido. Você pode se sentar. Esses tempos, né, de frio, de calor, a gente não sabe em que a gente vira, né? O tempo acaba pegando a gente assim meio de surpresa, mas o Senhor, Ele está no controle de todas as coisas. Irmãos, Jesus, Ele está falando aqui a respeito de um tipo de postura que se deve ter diante da presença do Senhor. Jesus está, a princípio, ensinando os seus discípulos e comparando com as pessoas que estão lá fora, da maneira com que eles devem buscar o Senhor. Em um dos momentos aqui, Jesus disse que quando nós devemos buscar o Senhor, nós precisamos entrar no nosso quarto, lá no lugar secreto, lá dentro de cada um de nós mesmos, fechar a porta, para que não haja ninguém ali para interromper, para que nós estejamos afastados, isolados do mundo, e aí então nós venhamos a falar com o nosso Pai que está em secreto, para que não haja barreiras, para que não haja divisão, porque assim como está escrito, Deus não divide a glória dele com ninguém, nem aquilo que é dele. De nós próprios, a palavra do Senhor nos diz que o Espírito Santo tem ciúme de nós, porque nós somos dele, nós somos do Senhor.
E quando Jesus está mostrando a respeito de uma maneira de se achegar diante da presença de Deus, olha só o que ele está falando, olha só o que ele está dizendo. Ele diz assim: portanto, vós orareis assim, assim vocês vão falar com o Pai, dessa maneira. E ele diz assim: Pai nosso que estás no céu. Gostaria de pôr alguns parênteses aqui no meio dessa oração. Já falei sobre isso não sei quantas vezes, também não sei quantas vezes Deus vai permitir que nós venhamos a estar falando, mas essa palavra, querido, é uma palavra poderosa que muitas vezes nós orávamos, né? Particularmente eu, meu pai e minha mãe me ensinavam a, na época não orar, mas na época a rezar, né? A gente chegava assim, dobrava os joelhos do lado da cama e rezava o Pai Nosso e saía dali. Você sabe qual a diferença entre oração e reza? Você sabe qual a diferença? A reza é uma fala repetitiva. Por isso que os judeus faziam muito isso. Por isso que Jesus usa essa expressão, vãs repetições. Aquelas coisas sempre repetidas, imaginando que assim a pessoa vai chegar até Deus por falar muito, mas falando sempre a mesma coisa e nunca aquilo que está no coração. Então quando ele diz assim, Pai Nosso que estás no céu, querido, significa que Deus ouve a oração do seu Filho. É o Filho falando com o Pai. E essa oração é direcionada ao Pai, né? Não é a santo, não é um pedaço de pau, um pedaço de barro, mas oração do Filho ao Pai, dizendo, Pai Nosso que está no céu. Agora, se nós formos estreitar assim um pouquinho mais esse Pai Nosso, nós poderíamos dizer assim, como o próprio Senhor Jesus disse, se a nossa justiça não exceder a justiça dos religiosos, né? Nós não podemos ser filho do nosso Pai que está nos céus. Assim como eu já mencionei e menciono, eu gosto muito de um versículo que está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 14, que diz que aqueles que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Se nós temos a nossa vida guiada pelo Espírito Santo de Deus, nós podemos dizer, Pai Nosso que estás no céu. Se nós temos a certeza e a garantia de que o Senhor está conosco todos os dias da nossa vida até a consumação dos séculos, se nós realmente somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo Jesus, nós somos como que o irmão mais novo ali de Jesus, nós podemos dizer, Pai Nosso que estás no céu. E ele continua dizendo, santificado seja o teu nome. Ou seja, cada vez que nós vamos nos apresentar diante do Senhor, alguns atributos é quase que inevitável nós apresentarmos diante do Senhor. Algumas das qualidades do Senhor, das infinitas que Ele tem, vamos dizer assim, é inevitável chegar diante do Senhor sem expressar dessa forma, sem declarar que Ele é santo, sem declarar que Ele é grande, sem declarar que Ele é o poderoso, é praticamente impossível, sem declarar que Ele é o Criador de todas as coisas, que Ele é aquele que sonda, assim como nós cantamos, aquele que sonda todas as coisas, aquele que conhece todas as coisas. O Senhor Deus só conhece os momentos bons da minha vida, Deus só está nos momentos bons da minha vida, nos momentos maus parece que Deus não está, eu oro, Deus parece que não ouve. Não, querido, Deus está ouvindo as nossas orações em todos os momentos. Se nós estamos na qualidade de filhos, querido, você pode ter certeza que Deus sempre vai estar na qualidade de Pai, amém, irmãos? E Ele ouve, Ele inclina os seus ouvidos, assim como diz o livro de Salmos, Ele inclina os seus ouvidos para ouvir o nosso clamor, para ouvir a nossa oração, e Ele diz assim, santificado seja o teu nome, ou seja, nós precisamos santificar o nome de Jesus, declarar que Ele é santo, que Ele é o Senhor, apresentar nossas vidas em adoração ao Senhor, para que Ele possa ser conhecido como santo através de cada um de nós, porque Ele mesmo diz na sua palavra, sede santo como eu sou santo. Ou seja, a partir do momento que as pessoas do mundo olharem e enxergarem a santificação em nós, vão saber também que nós temos um Deus santo, amado. Vão saber que nós temos um Deus santo, porque Ele é aquele que santifica o seu povo. Ele é aquele que santifica a sua igreja, santifica sua mente, seu pensamento, seus lábios, suas mãos, seus olhos. Ou seja, o Deus que é santo santifica cada um de nós, e Ele é reconhecido por aquilo que Ele é e por aquilo que Ele faz nas nossas vidas. Graças a Deus por isso. E Ele continua dizendo assim, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Ou seja, irmãos, é interessante, os reis antigamente, isso acontecia muito. Você pode ver um fato interessante que aconteceu lá quando Saul, ele deixou de reinar e Davi assumiu o reinado. Saul morreu, tirou sua própria vida.
e Davi assumiu o reinado. Naquela época, normalmente se tirava todas as pessoas do governo, o rei saía ou acontecia alguma coisa, todas as pessoas que eram do governo saíam, que reinavam, né? E o próximo rei, ele vinha com toda a sua comitiva. Mas não saíam simplesmente como quem diz assim, ó, dá licença porque o outro rei vem chegando. Não, muitas vezes matava mesmo, exterminava. Então quando um rei morria ou acontecia algo desse tipo, era exterminado, normalmente o pessoal que estava lá já. Então quando Davi assumiu o reinado, Davi queria fazer justiça com alguém da casa de Jonatas, né? Porque Davi prometeu isso para Jonatas. E quando Davi pergunta assim, se havia sobrado alguém ainda da casa de Jonatas para que ele pudesse fazer justiça, parece que houve um temor ali, como quem diz assim, o rei Davi está perguntando isso só para matar o último que sobrou, né? Aí sim foram até Mefibosete, né, para tirar ele daquele lugar imundo. Mas enfim, quando o rei ele entra, querido, quando o rei Jesus ele entra na nossa vida, ele precisa matar, ele precisa exterminar tudo que é do reino das trevas. Tudo que é do reino das trevas ele precisa matar, ele precisa cancelar. Para quê? Para que não venha influência do reino das trevas aqui no mundo da luz. E as pessoas vêm muitas vezes com a bagagem do mundo lá fora, né? Aquela bagagem cheia de vícios, né? Cheia de maus costumes, e chega e põe a maleta assim, cheia de pecados, cheia de coisa errada, cheia de treco, porta-treco, né? E abre lá e começa a sair aqueles negócios mais da face da terra. Já viu isso? Não? A pessoa quando ela abre a caixa de ferramenta, como diz aí o provérbio, né? E sai aquele monte de coisa absurda, né? Então o rei, quando ele entra na nossa vida, ele começa a exterminar, ele começa a cortar o mal pela raiz. E assim também é Jesus. Ele entra dentro de cada um de nós. Ele precisa cancelar todo o vínculo que existia conosco no mundo lá fora, para que nós sim venhamos a ser santos, para que nós sim venhamos a ser santificados por Ele a cada dia que se passa, para que o reinado dele possa estabelecer em nossas vidas. Porque, querido, o Espírito Santo não habita em qualquer lugar. Ou seja, para que o reinado de Jesus venha a ser estabelecido, o lugar que ele vier a morar precisa estar santificado. É como, por exemplo, quando a Nova Jerusalém ela descer sobre a velha Jerusalém, vai ser tudo aplanado. Mas a terra, a Bíblia diz que vai ser purificada com fogo, vai ser, como que diz assim, lambida com fogo. Vamos usar essa expressão. E ela vai ser purificada para que então venha a Nova Jerusalém sobre a velha Jerusalém, sobre essa terra. Ou seja, você percebe que tudo, por onde o pecado passa, é necessária purificação. Você percebe que os céus não precisavam passar, porque os céus, assim como diz Salmo de número 115, os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos homens. Agora deixa eu fazer uma pergunta para você: por que os céus eles têm que passar se Deus habita nos céus? Porque o pecado já esteve no céu. O orgulho começou a brotar no coração de Lúcifer lá no céu, e a primeira rebelião foi no céu. Ou seja, onde tem pecado precisa ser feito tudo novo. Depois o pecado veio para a terra, assim como está escrito Evangelho de Mateus, capítulo 24, no versículo de número 35, olha só: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais há de passar. Ou seja, tanto o céu como a terra vão ter que passar. Onde o pecado passa, tem que ser purificado. Senão o Senhor ele não pode fazer a obra dele que ele gostaria de fazer, porque Deus ele é santo, e ele não compactua com o pecado, ele não compactua com a obra das trevas. Pastor, aquelas pessoas que elas são do Senhor, mas elas fazem coisas assim, pastor, totalmente fora, contrário daquilo que diz a palavra. No momento em que elas estão nessa ação, o Espírito Santo se retira da pessoa. Ela faz o ato sozinho, porque se o Espírito Santo estivesse ele junto com a pessoa, o Espírito Santo estaria compactuando com aquilo que é errado. O Espírito Santo ele se retira de alguém, se retira. Leia o Salmo 51, você vai ver que o Espírito Santo se retira. E quem estava falando aquilo era alguém chamado e considerado segundo o coração de Deus. O Espírito Santo se retira quando a pessoa ela parte para esse ato da injustiça. Então, querido, continua dizendo assim a oração do Pai Nosso: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Nós comentamos alguns dias atrás aí a vontade de Deus. Você sabe qual a vontade de Deus para a tua vida? Você já perguntou para o Senhor para que Ele pudesse falar para você qual a vontade dele para a tua vida? Irmãos,
No mundo, irmãos, que nós vivemos, um mundo cheio de angústia, cheio de coisas que muitas vezes entristecem tanto no nosso coração, e muitas vezes a gente tem mais tristeza do que alegria, né? Um dos momentos alegres é quando nós estamos na casa do Senhor, com a nossa família, mas o mundo oferece muito mais tristezas do que alegria para nós. Mas quando, irmãos, nós falamos, seja feita a tua vontade tanto na terra como no céu, quando a pessoa, irmãos, que é cristã, ela não vive o plano e o projeto de Deus, muitas vezes dentro da casa de Deus mesmo, é uma pessoa infeliz, porque a vontade de Deus não se cumpriu na vida dela. Às vezes a pessoa, ela chega, irmãos, e fala assim: puxa, pastor, eu me converti faz 10 anos, eu não sei o que aconteceu, sabe, porque eu estou assim na igreja, eu gosto, mas parece que falta alguma coisa na minha vida. Parece que falta algo assim para mim, eu não consigo me sentir completo, assim como eu vejo às vezes os irmãos se alegrando, mas eu tenho dificuldade, eu não sei o que acontece. Muitas vezes a vontade de Deus não se cumpriu na tua vida. Às vezes a pessoa fala assim: mas eu dobro os joelhos, até assim como diz a palavra, e começa a falar com Deus, eu começo a me humilhar na presença de Deus, mas ainda parece que falta algo para mim, realmente falta. Isso só vai se completar, querido, quando nós estivermos no centro da vontade de Deus, quando nós fizermos aquilo que é a vontade de Deus, a intenção de Deus para cada um de nós. Mas como é que eu posso saber a intenção de Deus? Primeira coisa, a palavra nos mostra qual é a vontade de Deus. Segunda coisa, o próprio Espírito Santo testifica em nosso coração qual é a vontade do Pai. O próprio Espírito Santo. Ele continua dizendo assim: seja feita a tua vontade tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Ou seja, a palavra do Senhor diz no livro de Provérbios que o homem traça planos, mas a resposta vem da boca do Senhor. O homem traça planos, mas a resposta vem de Deus. O último que dá a resposta, o sim ou não, é Deus. O Senhor que diz, o Senhor que declara todas as coisas. Não vou prolongar muito nisso. Perdoa as nossas dívidas, como nós perdoamos os nossos devedores. Ou seja, da mesma maneira em que eu sou perdoado, irmão, Deus me perdoa. Da mesma forma em que eu libero perdão, assim Deus me perdoa. Você imaginou quantas pessoas vão morrer sem perdão de Deus? Sabe? É na mesma proporção. Às vezes a pessoa fala assim: irmão, no tempo da graça, nós fizemos o tempo da graça, então é moleza. É moleza. Jesus só falou que a porta é estreita e o caminho é muito apertado. É moleza, né? Ou seja, o olho por olho, dente por dente, ficou lá no passado. Ficou, mas ele disse que assim como eu perdoo, também eu sou perdoado. Você acha que ficou para trás? A palavra é a mesma. A palavra é a mesma. Na mesma proporção, eu preciso desejar para os outros aquilo que eu quero para mim. Se eu desejo mal, se eu desejo bem, então há um poder muito grande nas nossas palavras. Há um poder muito grande nas nossas palavras. Perdoa as nossas dívidas assim ou da mesma forma como nós perdoamos os nossos devedores, aqueles que têm pecado contra nós. E não nos induza, não nos leve ou não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Irmãos, a tentação é algo que nos rodeia o tempo todo, irmãos. A tentação em tantas áreas da nossa vida é algo que nos rodeia o tempo todo. É tentação, irmãos, para nós deixarmos a casa do Senhor, para nós voltarmos atrás. A tentação, irmãos, de ministério. A tentação é de quem é casado, vida conjugal. Você sabe o que eu estou falando? A tentação, irmãos, é para o mundo das drogas, é para a prostituição, é para tantas coisas, irmãos. A tentação, irmãos, lá no trabalho, lá no emprego, muitas vezes entra a corrupção. A gente sabe muito disso. Então, irmãos, tentação, ela rodeia as pessoas por todos os lados. E a tentação, muitas vezes, até mesmo contra Deus. Que muitas pessoas tentam a Deus. Assim como Satanás estava tentando tentar Jesus, quando Jesus disse: não tentarás o Senhor teu Deus. Você sabe quando nós tentamos a Deus? Quando, por exemplo, eu sei que algo é errado. É claro que entra no pecado da iniquidade também, que é o pecado consciente. Mas é quando eu sei que algo é errado, mas eu digo assim para Deus: Deus sabe, Deus conhece,
Mas Deus, eu sei que Deus é perdoador, então eu vou fazer. Porque Deus, eu conheço Deus. Deus é um Deus perdoador. Deus é amor. Deus é amor. Deus é amor. Deus é amor. Então Deus vai perdoar. Claro que vai perdoar. Até está escrito, se eu comer alguma coisa mortífera não vai me fazer dano algum, porque o Senhor está comigo, então Deus vai me perdoar, vai. Se você souber que é mortífero, se você comer, mesmo sabendo, você provando daquilo, extrema unção. A não ser que você busque a Deus, você ore a Deus para que Deus reverta. Mas olha só, não vos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Ou seja, em algumas traduções está escrito não nos deixes cair, como que alguém estivesse já em tentação. Em outras traduções está escrito não nos induza, ou seja, não nos leve ao momento de tentação. E sabe, irmãos, quantas pessoas têm sido tentadas, tanto dentro quanto fora da igreja, tanto cristãos como não cristãos, quantas pessoas têm sido tentadas, irmãos, a dar o cabo muitas vezes na sua própria vida, não é? Quantas pessoas têm sido tentadas, irmãos, no caso de relacionamento conjugal, a largar suas próprias esposas, seus próprios maridos e se aventurar por aí afora. Quantas têm sido, irmãos, as tentações que têm assolado o mundo aí fora e a igreja em que nós vivemos? Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que reino que é do Senhor, irmãos? O reino desse mundo? A Bíblia diz que o mundo, ele morre no maligno, o mundo jaz no maligno. Ou seja, todas as pessoas que não têm Jesus, elas morrem no maligno, na obra de Satanás. Imagine a mão de Deus aqui, sabe? Tudo que está debaixo da mão de Deus está sendo protegido por Ele. Aquilo que está fora debaixo da mão de Deus, porque a própria pessoa sai, né? A própria pessoa vai dar voltinha. Então aquilo que sai debaixo da autoridade do Senhor entra debaixo de maldição, porque houve uma maldição lá atrás e só sobrou a ira de Deus sobre aqueles que não estão, assim como o apóstolo Paulo diz, sobre os filhos da iniquidade, aqueles que preferem viver segundo seus próprios costumes, segundo sua própria inteligência, seu próprio entendimento, e só sai debaixo dessa maldição aquele que está debaixo da potente mão de Deus. Assim como diz o Salmo de número 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Somente aquele que está debaixo da sombra de Deus, somente esse vai prevalecer. Pastor, mas então é fácil. É fácil. É por isso que nós precisamos ler a Bíblia. Você acha ler a Bíblia fácil? Você acha ler fácil? Não, nem praticar a leitura da Bíblia não é fácil. Porque as tentações aqui são tantas também nessa área. E desvia o olhar de muitas pessoas para a televisão, desvia o olhar muitas vezes da pessoa para o computador, desvia o olhar da pessoa muitas vezes para os filhos, para a esposa, para o marido, para tantos outros lugares para se frequentar, se desvia o olhar. Mas o lugar mais difícil que existe para nós olharmos aqui nessa terra, nesse mundo, é a Bíblia, é a palavra, sendo que ela tem a solução para todas as coisas. Ela tem a solução. Isso aqui é um remédio, irmãos. Sabe aquele negócio que a gente... Eu nunca fui médico, já vamos estar orando. Eu nunca fui médico, irmão. Nunca nem pensei isso na medicina. Mas de vez em quando a gente dá uns engraçadinhos, né? Algum fala assim, eu estou com dor de tal coisa. Você fala, toma isso aqui, ué. Toma um negócio lá, Dorflex, toma um negócio lá. Mas eu também, para mim foi bom. Para você foi bom, mas o outro pode reagir diferente. De repente você pode matar alguém achando que está ajudando. Mas esse remédio aqui, você pode receitar para quem você quiser. Isso aqui não tem contraindicação, irmão. Isso aqui não vai fazer mal para ninguém. Isso aqui, irmãos, vai curar, vai salvar, vai restaurar, vai levantar caído. Sabe, irmão, isso aqui vai restaurar vidas. Sabe, irmãos, isso aqui vai fortalecer o fraco. Isso aqui, irmãos,
Você pode ter certeza, querido, que esse remédio você pode receitar, querido, para aquele que está lá nas trevas. O Senhor vai trazer luz a ele, sabe? Isso aqui é um remédio para toda e qualquer ferida, para toda e qualquer pessoa que se encontra enferma, irmão, no corpo, na alma e no espírito, em nome de Jesus. Ele diz assim, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém. Ou seja, ao Senhor pertencem todas as coisas, dele é o céu, dele é a terra. Um dia ele vai tomar, querido, tudo isso de volta, porque Satanás governou aqui por um período de tempo. E olha, eu vou falar a verdade para você, foi de mal a pior, mas quando Jesus, quando o Rei dos Reis, ele colocar os seus pés sobre os montes, lá, querido, em Jerusalém, os montes das oliveiras vão se fender, vão se abrir de um lado ao outro, e ele vai mostrar quem é o Senhor e como é que governa essa terra, amém, querido? Ele próprio vai governar, querido, ele próprio vai ser o comandante, onde enquanto Satanás estiver lá no lago de fogo, ele vai estar comandando todas as coisas. Aleluia, sobre aqueles que aceitaram a sua vontade, em nome de Jesus.